Fantástico ouviu esta semana algumas das vítimas que prestaram depoimento durante a investigação sobre o desvio de dinheiro da Igreja Universal do Reino de Deus para empresas de Edir Macedo. São pessoas que doaram dinheiro em troca de promessas de cura ou de melhoria de vida e acreditaram que o dinheiro seria usado em benefício de quem precisa. Simone, cabeleireira do interior de São Paulo. A promessa era receber uma bênção. Edson, aposentado, mineiro de Belo Horizonte. Isso é de acordo com sua fé, entendeu? Quanto mais fé você tem, mais dinheiro você dá. Maria, costureira, moradora de São Paulo. A pessoa se sente até humilhado, né, de não poder contribuir, falar assim, não, então eu vou contribuir, vou dar tudo. O depoimento de antigos fiéis reforçou as acusações contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo e mais 9 pessoas ligadas a ele são réus em processo por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O processo foi aberto aqui no Fórum Criminal em São Paulo. O juiz aceitou a denúncia, que também aponta enriquecimento pessoal às custas da exploração da fé. Simone sempre deu o que pôde para a igreja, mas foi numa campanha de arrecadação chamada Fogueira Santa de Israel que ela perdeu o controle das doações, pressionada pelo discurso do pastor. Você tem que pegar e fazer essa fogueira Santa de Israel, se você quer realmente mudar a sua vida. Só que no valor, que o certo que seria você fazer, é no valor alto, não entrar no baixo, não. Simone só entregou as economias de R$3 mil depois de um acordo. Ele falou, se caso meu esposo não aceitasse, ele devolveria. O marido também frequentava a igreja, só que achou a bênção cara demais. Para receber uma benção, acho que não precisa do pastor convencer a pessoa a fornecer tanto dinheiro. Simone não viu mais o dinheiro da Fogueira Santa e deu queixa na polícia, mas o pastor não se importou. Faz o que você quiser, a igreja é rica e pode pagar quantos advogados quiser. Durante 9 anos, Dona Maria Pinho cruzou São Paulo fazendo doações nos templos da Universal. A costureira bem-sucedida entregou tudo o que tinha. A renda, um imóvel neste prédio e até o apartamento onde morava, no centro de São Paulo. De repente me vi na rua, que eu não tinha nem o que comer. Eu ia no mercado, tinha aquelas moças fazendo demonstração, né? E ali era aqueles pouquinho que eu provava, ali era meu almoço. As doações são livres, mas neste caso a Universal foi condenada a devolver parte do dinheiro. A decisão judicial explica. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de renda suficiente para a subsistência do doador. Pelas contas de Dona Maria, ela deu mais de R$100 mil à igreja, mas conseguiu provar apenas a doação de R$10 mil em cheque. É muito difícil para o advogado ou para o fiel que fez a doação para a igreja conseguir provar essa doação. E o porquê disso? Porque quando o fiel faz a sua contribuição, ele não tem qualquer recibo. Também foi uma doação em cheque, que deu a Dona Dulce uma vitória na justiça. Ela conseguiu reaver parte do que o filho Edson entregou para a igreja quando trabalhava como vigia. Ele não tirava dinheiro para comprar uma bala. Então o dinheiro era todo lá para a igreja. Aí a gota d'água mesmo foi quando ele começou a dar os vales de transporte, ticket de refeição e andar a pé. Edson se aposentou por invalidez. Na Universal, ele não conseguiu a cura que buscava para a doença psiquiátrica. Eles falavam o seguinte, que para a gente ser abençoado, tinha que dar. Para ser abençoado, tinha que dar dinheiro. A única recompensa que Edson recebeu por R$60 mil em doações foi um diploma de colaborador, assinado pelo Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a única coisa que eles diziam é que usavam o dinheiro na obra de Deus. Mas a promotoria apurou que as doações dos fiéis da Igreja Universal eram desviadas para empresas particulares dos acusados, o que foi denunciado como lavagem de dinheiro. Não queremos fazer comentário sobre o desvio de dinheiro da Igreja Universal para as empresas do bispo Edir Macedo, como fala o vídeo, mas sim sobre a fé que a Igreja Universal do Reino de Deus ensina. Essas 3 testemunhas estão explicando tudo o que aconteceu com elas, que foram enganadas, mas nós vamos ver nas Escrituras Sagradas o que Deus ensinou ao povo de Israel. Em Oséias,
capítulo de número 4 e o verso de número 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quando a gente lê esse texto, a gente começa a compreender com tanta clareza o que Deus queria do seu povo de Israel. Deus estava recomendando a eles que o povo passou por dificuldade, passou por problemas, porque eles se desviaram do conhecimento da palavra de Deus, que são as suas leis. Essas 3 testemunhas, faltou o conhecimento da verdadeira palavra de Deus para não cair no conto do vigário. Em Êxodo, capítulo de número 20 e o verso de número 12, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Qual é o sentido que Deus está falando essas palavras? Deus ensina ao seu povo a obedecer aos ensinamentos dos pais que aprenderam com Deus nas Escrituras Sagradas. Agora a gente vai ver um ensinamento que as igrejas distorcem. É um assunto em que Jacó faz um voto a Deus. Gênesis capítulo de número 28 e o verso de número 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Comece a prestar atenção nas palavras de Jacó. No período de Jacó, não existia ainda a tribo de Levi, mas a arrecadação dos dízimos já era uma doutrina deixado para aquele povo de Canaã através de um homem chamado Melquisedeque, que era rei e sacerdote do Deus Altíssimo, e ele arrecadava os dízimos e impostos também, porque o próprio Abraão devolvia o dízimo ao rei. Anos se passaram, Jacó, que é Israel, passou a ser escravo do Egito, nasceu a nação de Israel no Egito, e aí Deus faz a separação das 12 tribos. E uma delas é a tribo de Levi, que era a tribo que Deus separou para que eles pudessem arrecadar os dízimos e ofertas. Nesse texto, a gente vê que Jacó faz um voto a Deus que, se Deus abençoar ele em tudo que Deus der a ele, ele ia pegar 10% e ia devolver o dízimo. Para quem? Claro que era para o rei. Então, em nenhum momento existe promessa de uma fogueira santa de Israel para você entregar tudo que você tem para você ser abençoado. Não, de maneira nenhuma. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó nunca ensinou essas palavras. E se alguém está ensinando, é porque está saindo fora de todos os ensinamentos que Deus deixou para o seu povo de Israel.
Em 2 Reis, capítulo de número 20 e o verso de número 1, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E olha o que aconteceu. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aqui a gente vê nessa história em que o rei Ezequias adoece de uma doença grave. E aí o profeta avisa a ele, a mando de Deus, que ele ia morrer dessa doença. O rei Ezequias começa a orar a Deus, mas em momento algum Ezequias pede a Deus para que prolongue os dias de vida. Mas Deus percebe que aquela oração daquele homem era justamente clamando a Deus no seu coração mais tempos de vida. E não foi preciso Ezequias entrar na fogueira santa de Israel para doar todos os seus bens para ganhar mais 15 anos de vidas. Por isso, este povo de Israel recebeu os ensinamentos de Deus nas Escrituras Sagradas. E em Isaías 42, verso 8, Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então a gente vê que esses ensinamentos do povo de Israel, Deus quer somente que você adore a Ele como o único Criador do céu e da terra, como o único Rei do universo, como o único Salvador de toda a humanidade, como o único Deus que dá a vida eterna. E era assim que o povo de Israel entendia. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que estão assistindo este vídeo. E se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.